dar um exemplo, teve uma vez que a gente foi fazer um curso, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, com policiais de outro país, e aí nós estávamos na condição de alunos, todo mundo já policial, mas na condição de aluno, e a polícia estrangeira veio dar aula pra gente. Aí uma hora a gente foi fazer uma pergunta e eles, mas isso daí é muito fácil resolver esse problema, que a gente apresentou um problema, isso daí é muito fácil, isso daí é só vocês usarem o detector de mentiras. Aí a gente falou assim, não, aqui não pode, por conta disso, a gente explicou. Enfim, aí algumas das questões que eles colocavam como solução, nenhuma delas era possível para a gente por conta de legislação, etc. E ali, o que foi muito interessante? Que a gente tem muito essa tendência, meio que uma síndrome de vira-lata, de sempre achar que tudo do exterior é muito melhor, é muito maravilhoso, e a gente se coloca numa posição de inferioridade. E o que eu percebi ali na prática é que com a estrutura que a gente tem, com os recursos que a gente tem, com as dificuldades que a gente tem, como a gente executa excelentes trabalhos, sabe? Como a gente tem um efetivo muito diferenciado, um efetivo muito dedicado. Existe uma inteligência muito diferenciada, porque, assim, existe a inteligência acadêmica, né? Que nem eu falei assim, eu tenho facilidade para matemática, ponto. Foi uma habilidade, que nem tem gente para música ou para qualquer outra matéria, enfim. Mas como tem aquele tirocínio, aquela visão diferenciada que muitas vezes eu, quando entrei na polícia, não tinha. Eu lembro de um caso, foi muito interessante. Uma vez a gente estava ouvindo um preso, e aí quando a gente perguntou, qual a sua profissão? Ele falou assim, sou auxiliar de pedreiro. Aí eu, ele disse que auxiliar de pedreiro é auxiliar de pedreiro. Eu devia ter 22, eu tinha 5 minutos de polícia. Aí nisso chegou um antigão, tu é auxiliar de pedreiro? Me dá tua mão aqui. Aí pegou a mão do auxiliar. Lisinha, uma seda. A unha impecável, toda feita, não tinha um calo. Ele ainda brincou que eu tava com as unhas toda descascando. Ele falou assim, mas a mão dele tá com a unha feita melhor do que a da Paula aqui. Então você começa a ver um olhar que é de uma inteligência que muitas vezes vai fazer a diferença não só na condução da investigação, mas na sobrevivência do policial, da equipe. Então, assim, ali eu passei a admirar pessoas reais que muitas vezes tinham até aquela dificuldade, né? Imagina você sendo pai, sendo mãe, como é que deixa o filho, não vou poder pegar o filho na escola agora porque chegou uma ocorrência. O período que eu passei na divisão anti-sequestro ali também me mostrou um trabalho extraordinário, porque ali você não tem possibilidade de errar, sabe, Tiago? Às vezes você está ali naquele limite em que você tem um negociador, você tem um refém, você não sabe exatamente em que condição que aquele refém está, e todo mundo, né, óbvio que com aquele grau de adrenalina, de estresse, tudo nas alturas, então você vê assim, como a questão da inteligência emocional, do equilíbrio, da racionalidade, de saber os limites, até onde você pode ir realmente numa negociação, com alguém que você não conhece. Uma coisa assim, eu já te conheço há muito tempo, a gente está aqui brigando, discutindo, negociando, eu sei quais são os limites do Tiago. Outra coisa é uma pessoa que você não sabe quem é. Você não sabe se está sob efeito de drogas, enfim. Então, assim, ali me mostrou um trabalho e você vê, assim, a emoção que é de arrepiar mesmo, a emoção que é, como que cada policial vibrava quando você conseguia tirar uma vítima de um cativeiro, e a gratidão que aquela vítima tem para sempre. Se estabelece uma relação, um vínculo. É quase como se formasse, vamos assim dizer, uma nova família ali. Então, assim, foram trabalhos assim excepcionais, de muita, eu friso muito isso, realmente de muita, porque, por exemplo, eu adoro assistir série, documentários, e muitas vezes a gente vê, e a gente até gosta, aplaude, etc., alguma série, algum documentário de um caso que acontece no exterior, que você vê aquela equipe policial com um número significativo, cada um com uma função muito importante, que é dedicada a um único caso. E você vê que aquilo perdura, assim, ao longo do programa, sei lá, às vezes até por um ano. Aí você fala, em que lugar aqui no Brasil, por exemplo, você vai ter uma equipe, uma força-tarefa, vamos assim dizer, que tenha esse privilégio de poder se dedicar a um único caso em tempo integral, que muitas vezes você vê os policiais não voltam para casa, não fazem uma atividade física, não troca de roupa, não faz mais nada. Vive 24 horas por dia aquilo. Então, se a gente faz uma conta rápida, você pensa assim,
quantas equipes, quantos policiais seriam necessários realmente para dar conta desse volume de crimes que acontecem. Então, assim, realmente aplaudo pessoas que eu conheci ali, que você vê que realmente fizeram a diferença na dedicação, na competência, no comprometimento e entregar o melhor que eles podiam.